As atividades de polícia, elas são designadas a partir de políticas públicas, não é? Então, são as decisões de governo que determinam para onde a polícia vai agir, o que ela precisa, o que é segurança pública. Essa mesma raiz que é grega, né, e que significa cidade. Né? Então, a cidade, quer dizer, a cidade vigiada, né, no caso da polícia, e a política, que é onde se tem as decisões da cidade, onde se define os destinos da cidade. E eu sempre decidi que queria direito. Né? Eu acho que eu estava muito ligada a essa coisa de justiça, de fazer justiça, até porque existe uma peculiaridade na minha vida. Meu pai era policial rodoviário federal e meu pai morreu em serviço numa missão quando eu tinha 8 meses. Meu pai morreu com um tiro nas costas dado por um bandido. Né? E eu não cheguei a conhecer meu pai, eu não lembro da imagem do meu pai porque eu era muito bebê. Mas eu acho que eu carreguei essa coisa de justiça, de polícia muito forte em mim. Então, desde muito cedo, eu decidi fazer direito, né? E a polícia e ser policial era algo que sempre despertava em mim o interesse. Na carreira da Polícia Civil, existem 2 quadros, aliás, 3 quadros. Existe o delegado, o agente e o escrivão. O delegado é a autoridade policial, ele faz concurso próprio para ser delegado, o requisito é ter o curso de bacharel em direito, né? E o quadro de escrivão e agente, que basta que tenha um curso superior, não necessariamente direito. O agente, quando ele vai fazendo carreira, ou seja, quando os anos vão passando, ele vai sendo promovido. Então, quando ele tem ali, pelos idos, eu não sei agora exatamente a legislação porque mudou, mas acredito que quando ele atinge os 14 anos de serviço, ele passa de agente a comissário. Então, o comissário é como se fosse uma promoção na carreira de agente. É aquele agente mais antigo, né? E aí nós temos o agente, o comissário e o comissário especial, que é o que eu já sou, é o final de carreira. Né? Então tem essa ascensão na carreira do agente. O delegado é a autoridade policial, é o que preside o inquérito policial, é o que vai determinar a prisão ou não, é o que vai entender. O escrivão é que vai colocar aquilo no papel, como o próprio nome diz, ele escreve, ele é o responsável pela escrivaninha do inquérito, ele organiza o inquérito, e o agente ou comissário, que é o de final de carreira, ele é aquele mais de postura operacional, é aquele que vai operacionalizar, que vai executar as ordens da autoridade policial, ou seja, ele vai executar um mandado de prisão, ele vai executar um mandado de busca, ele vai para a parte mais operacional, a atividade fim mesmo da polícia, a atividade de rua da polícia. Em síntese, em apertada síntese, é isso. A Delegacia da Mulher é uma delegacia especializada no atendimento à violência contra a mulher. Então, ela se diferencia das outras, por quê? Porque lá nós temos uma postura de compreender a mulher, de acolher aquela mulher vítima de violência e, sobretudo, o mais importante, sem julgamento. Porque é uma delegacia que compreende toda a essência da Lei Maria da Penha. Desde o primeiro atendimento, sem julgamento, quando eu falo, é aquela mulher que chega na delegacia violada, violentada, mas ela diz, olha, eu não quero processar ele, eu quero só a medida protetiva. Não, eu não quero representar. E nós temos que entender que aquela mulher ainda está na luta para sair daquele ciclo de violência sem julgamento. Então, é muito importante uma delegacia especializada de conversar, de compreender, de ajudar aquela mulher a sair do ciclo de violência. Não que as outras delegacias não façam isso, mas a nossa especialidade é isso. Desde o acolhimento até requerer a medida protetiva, até conduzir a mulher, às vezes fazer um mandado, cumprir um mandado de busca, cumprir um mandado de prisão, solicitar um monitoramento eletrônico. Que é a famosa tornozeleira eletrônica para aquele agressor. Então, a delegacia que visa isso, né? E, sobretudo, quando você me pergunta quais são os principais, o que é que a gente recebe mais? Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência. A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual, né? Então, todas essas violências ocorrem na nossa delegacia. Obviamente, com mais frequência, são aquelas violências de ordem psicológica. É a ameaça, é o xingamento, muitas vezes lesão corporal também. E, pasmem, como a gente não tem uma delegacia ainda especializada em criança
criança e adolescente, e hoje nós recebemos meninas vítimas de violência, nós recebemos muitos casos de abuso sexual praticados por pai, padrasto, vizinho. Então, a gente recebe tudo isso. E são histórias estarrecedoras. É tema, eu acho que para um outro podcast, porque isso precisa ser conversado, isso precisa ser esclarecido. As pessoas precisam estar cientes de que nossas crianças estão sendo vítimas de abuso sexual. Então, nós recebemos todos esses tipos de violência que abrangem meninas e mulheres previstas na Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar. Então, a principal forma de se combater um relacionamento abusivo é levando informações. E por isso a Lei Maria da Penha prevê, inclusive, que a gente dê palestras, que a gente vá às escolas, que a gente leve esclarecimento, porque o relacionamento abusivo começa muitas vezes lá na adolescência. E o São que sinais, são né, que já vão... sinais, exatamente. Então, nós tivemos um avanço excelente, porque recentemente foi incluído no Código Penal o artigo 147b, que prevê expressamente o crime de violência doméstica, ou violência psicológica, ou seja, a violência psicológica, ela passou a ser efetivamente um crime. E aí entra a relação abusiva. O que é a violência psicológica? É você tentar ter o controle sobre a vida do outro. Você controlar tanto a vida do outro que isso afeta o psicológico da mulher, que isso afeta o seu emocional, a ponto dela ter crises de ansiedade, a ponto dela ficar dependente de remédio. É claro que essa violência, ela é muito subjetiva, né? Não tem como chegar uma mulher na delegacia e dizer, olha, eu estou com crise de ansiedade, eu estou sofrendo, né? Mas isso precisa passar por um laudo psicológico e tudo, mas a gente tem meios de comprovar isso. Então, a relação abusiva, ele começa no controle de dizer assim, tá falando com quem no celular? Né? Eu quero ver seu celular, eu quero a senha, e vai sair com esse short curto. Não, mulher minha não sai de casa, mulher minha não trabalha, mulher minha não estuda. Esse controle sutil, né? Porque é importante, gente, que se esclareça que a gente tem que parar de romantizar o ciúme. Às vezes a mulher tenta dizer, é porque ele gosta de mim, aí ele me protege, aí ele tem ciúme. Existe o ciúme controlador, aquele ciúme doentio. A gente tem que parar de romantizar o ciúme, porque é nesse ciúme que começa o controle da mulher, é porque ele tem que cuidar de mim. Não, gente, isso é controle. Né? Nós, mulheres, precisamos nos enxergar como sujeitos de direito. Direito de ter o nosso celular, de ter nossa intimidade, de nos vestir com a gente, a privacidade. Né? Porque às vezes a mulher não vai percebendo isso e a coisa vai evoluindo e ele diz, se você sair com esse short curto, você vai ver. E aí dá um puxão de cabelo, dá um tapa na cara e aí já começa a violência física. Ou seja, esse relacionamento abusivo, ele pode ir de uma forma sutil até uma violência mais grave. Agora, a gente tem que aprender a dar o basta já quando aquela violência já é sutil, quando a gente percebe a tendência do homem de querer controlar a nossa vida. E do outro ser, além de provedor, o cuidador, exatamente. Então, o gestor da vida da pessoa. E por isso, Paulo, quando você diz assim, política tem a ver, tem tudo a ver. Porque, veja, nós passamos a ter direito a voto apenas em 1932. A gente está falando, aliás, em 1932, e o voto passou a ser obrigatório para a gente só em 46. Então, a gente está falando de algo muito recente. Né? Então, veja, as mulheres não tinham condição nem de decidir em quem ela ia votar. Porque se entendia que a mulher não tinha capacidade de decidir as coisas. Então, veja como a gente era alijada desse processo. Né? E isso reflete na sociedade ainda hoje? Reflete. Reflete aquele homem que não aceita que a mulher rompa um relacionamento e entre em outro relacionamento porque ele quer ter o controle, ele quer ter o domínio, né? Porque acha que a mulher não é capaz de refazer a vida. Então, isso reflete em tudo. E a gente diz assim, a gente tem uma Lei Maria da Penha? Tem, de 2006, ou seja, nos anos 2000. E isso foi conseguido como? Isso praticamente foi imposto a nós. Porque Maria da Penha procurou instituições internacionais e as instituições internacionais disseram, olha, o Brasil agora vai ter que fazer uma lei de proteção à mulher. Porque está demais. Então, o nosso legislador, ele não fez uma lei de proteção à mulher porque ele era bonzinho, não. Ele fez porque ele foi obrigado, por acordos internacionais, a fazer a Lei Maria da Penha. Porque senão nós não tínhamos essa lei. E eu digo a você, Paulo, é uma lei extremamente eficaz. É uma lei que funciona. Aliás, a Lei Maria da Penha é a terceira lei mais eficaz do mundo em proteção à mulher.